Fala Terráqueos, como é que vocês estão? Tudo certo? Galera, antes de começar já deixa um like e se inscreve no canal aí. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer e eu vou poder trazer mais conteúdo pra vocês. Então me dá um biscoitinho aí, vai. Imagina descobrir que o pai do seu amigo morreu dentro de uma casa abandonada e pouco tempo depois esse amigo seu também desaparece. E aí você junta uma galera e fala assim, bora lá ver se a gente encontra ele. E cara, deixa eu abrir uma observação aqui. Por que que as pessoas insistem em entrar em casas abandonadas? Sério, tem filme de terror, tem história de terror, tem crime, tem coisa macabra, sempre tem uma casa abandonada. Parece que a gente não aprende a lição, cara. Mas ok, bora lá. As sirenes da polícia eram altas o bastante para acordar o bairro inteiro. Eu as ouvi antes mesmo de abrir os olhos. Os ecos se sobrepunham e pareciam chegar cada vez mais perto. Meu pai e minha mãe já estavam de pé quando saí para o corredor, com a minha irmã logo atrás de mim. Nós saímos todos juntos e vimos que quase todos os vizinhos estavam fazendo a mesma coisa, sendo atraídos pela calçada em direção a um grupo de luzes vermelhas e azuis piscando. Quando chegamos mais perto, percebi que tudo estava acontecendo em frente à casa Dreadmore. A casa estava abandonada desde que eu me entendia por gente. As janelas pregadas com tábuas, a varanda afundando, a história que contavam sobre ela ser mal assombrada e etc. A fita de isolamento cercava o quintal enquanto policiais entravam e saíam. Ninguém dizia uma palavra. Então uma maca surgiu pela porta da frente, com um saco mortuário preso em cima dela. Alguém soltou um suspiro de choque. Eu senti a mão da minha mãe apertar meu ombro. Aquilo já bastou para os meus pais. Eles nos viraram de volta e mandaram eu e minha irmã entrarmos em casa. Depois disso, eu não consegui mais dormir. Só fiquei deitado, olhando para o teto, me perguntando o que poderia ter acontecido naquela casa. Na manhã seguinte, segui minha rotina e fui para o ponto de ônibus, como sempre. Eu estava parado lá quando eu vi alguém gritando meu nome. Virei e vi meu melhor amigo, Joshua, correndo na minha direção, com Damon logo atrás dele. Os dois estavam sem fôlego, falando ao mesmo tempo tão rápido que eu não entendia nada. Eu mandei que se acalmasse, então Joshua finalmente soltou. O pai do Nick morreu. Eu fiquei encarando ele, esperando que risse ou voltasse atrás. Como isso não aconteceu, pedi para ele repetir. E ele repetiu, só que mais alto. Damon entrou na conversa, explicando que alguém tinha chamado a polícia na noite anterior por causa de gritos vindos da casa do Dreadmore. O pai do Nick, que já estava em patrulha, entrou na casa para verificar. Segundo os rumores, ele simplesmente morreu. Sem explicação, sem luta, só desabou. O ônibus chegou antes que qualquer um de nós pudesse dizer mais alguma coisa. Quando subimos, percebemos que Nick não estava lá. Ele também não apareceu na escola. Os dias passaram, depois semanas, e então cartazes de pessoas desaparecidas com o rosto do Nick começaram a aparecer em postes, pontos de ônibus, fachadas de lojas, em praticamente qualquer lugar que você possa imaginar. Eu vi a mãe dele quase todos os dias, pregando aqueles cartazes por horas. Viaturas da polícia também começaram a parar com frequência na casa dela. Certa noite, ouvi minha mãe dizendo ao meu pai que a mãe do Nick havia começado a aparecer bêbada no trabalho e estava sendo mandada para casa mais cedo. Então veio a noite que deu início a tudo. Eu não conseguia dormir, então saí da cama e puxei meu telescópio até a janela, apontando para a lua, como eu já tinha feito centenas de vezes. Mas quando abri as cortinas, percebi um movimento na rua. Ajustei a lente e senti meu peito apertar. Era a mãe do Nick. Ela andava devagar, como se não estivesse totalmente acordada. Eu a acompanhei com o telescópio enquanto ela seguia pela rua. Ela estava indo direto para a casa da Dreadmore. Observei enquanto ela subia na varanda e levantava a mão em direção à maçaneta. Então, ela parou por um segundo. Tudo ficou imóvel. Aí a cabeça dela virou lentamente, devagar demais. Ela olhou direto para a minha janela. Minha respiração travou na garganta enquanto eu ajustava o foco. O rosto dela preencheu toda a lente, e a pele estava pálida de um jeito que já não parecia mais humano. Estava esticada como se todo o sangue tivesse sido drenado dali. Mas o pior eram os olhos. Estavam fundos, afundados no rosto, completamente negros, sem refletir um único traço de luz. Ela apenas ficou olhando, com a boca levemente aberta, como se estivesse tentando se lembrar de como se fala. Eu deixei o telescópio cair e tropecei para trás, gritando. Meus pais correram para o meu quarto, minha mãe acendendo a luz e meu pai parando na porta, já estava irritado. O que está acontecendo?
Minha mãe perguntou. Por que você está gritando? Eu tremi enquanto tentava explicar, com as palavras saindo todas emboladas. Contei sobre o telescópio, sobre a mãe do Nick, sobre o rosto dela, sobre a forma como ela olhou diretamente para mim. Meu pai suspirou antes mesmo que eu terminasse. Você estava meio dormindo, ele disse. Provavelmente sonhou com isso. Eu não estava dormindo, pai. Eu respondi. Eu estava bem acordado e eu vi ela. Minha mãe trocou um olhar com ele. Você tem ouvido muitas coisas assustadoras ultimamente, ela disse com delicadeza. Com o Nick e com o pai dele, sua mente está preenchendo as lacunas. Eu sei o que eu vi, mãe, eu disse com a voz falhando. Chega! Meu pai respondeu. Volte para a cama agora. A luz se apagou e eles saíram. Eu fiquei deitado ali no escuro, desejando nunca ter olhado por aquele telescópio. No dia seguinte, fui até a casa do Joshua e contei tudo para ele e para o Damon. Nós nos sentamos no chão do quarto dele, com a porta fechada, como se estivesse planejando algo ilegal. Damon riu depois que terminei de explicar. Então você tá dizendo que ela virou um fantasma agora? Ah, para, né? Ela não parecia normal, eu disse. E eu tô falando sério, tem alguma coisa errada. Joshua não riu. Ele só ficou ali, em silêncio, encarando o carpete. Ele me conhecia bem demais para achar que eu inventaria algo assim. Damon revirou os olhos e sugeriu que nós mesmos deveríamos ir investigar. Não, eu e o Joshua disse ao mesmo tempo. Mais tarde naquele dia, saímos para caminhar pelo bairro e vimos carros da polícia parados em frente à casa da mãe do Nick. Damon perguntou a um dos policiais o que estava acontecendo, mas o policial simplesmente o enxotou dali. Enquanto nos afastávamos, ouvimos outro policial dizer: os colegas de trabalho dela disseram que ela não apareceu hoje de manhã. Eu parei de andar. Meu coração disparou enquanto me virei para os dois. Eu avisei, falei bem baixinho. Corremos de volta para a casa do Joshua e conversamos sobre isso. Se ela foi para a casa da Redmore e Nick também estava desaparecido, então talvez ele estivesse lá. A gente devia ir contar isso para os nossos pais, Damon disse. E foi o que fizemos. Eles fizeram um monte de perguntas, mas nenhum deles pareceu realmente preocupado. Pareciam confusos ou irritados. Meus pais ficaram mais bravos pelo fato de eu ter ficado acordado até tarde do que por qualquer outra coisa. Mais tarde naquela noite, deitado, sem sono no quarto do Joshua, eu finalmente disse o que tinha pensado o dia inteiro. Ninguém vai ajudar. Se o Nick ainda estiver vivo, eu acho que... bem, ele precisa da gente. Joshua se sentou dentro do saco de dormir. Você está falando que quer entrar naquela casa. Eu sei, eu respondi. E na verdade, eu não quero. Mas a gente não pode simplesmente não fazer nada. Damon não disse nada de imediato. Ficou olhando para a parede com a mandíbula travada. Então assentiu com a cabeça. Joshua olhou para ele, depois para mim. Os dois disseram juntos: vamos fazer isso. E esse foi o momento que eu logo me arrependeria. Depois que os pais do Joshua finalmente pegaram no sono, nós nos vestimos em silêncio, pegamos lanternas e saímos pela janela do quarto dele. Caímos nos arbustos lá embaixo, com galhos quebrando e arranhando nossos braços. Nenhum de nós riu, nenhum de nós falou. Seguimos rápido, cortando quintais e pulando cercas, até chegarmos a Wicked Lane. A casa da Redmore nos esperava no fim dessa rua. Nós nos aproximamos da casa e ficamos ali por um instante, encarando-a. A casa parecia maior do que de costume, como se estivesse inclinada para frente, apenas nos observando. Talvez não tenha sido uma boa ideia, Damon sussurrou. Acho que a gente devia voltar. Mas antes que eu pudesse responder, Joshua balançou a cabeça. Não. Nós vamos entrar, vamos encontrar o Nick e a mãe dele. Mas, e se eles estiverem mortos? Damon perguntou. Então pelo menos vamos saber, Joshua respondeu. E vamos contar à polícia onde encontrá-los. Ele subiu na varanda, nós fomos atrás. A porta da frente já estava meio aberta, então Joshua empurrou e ela se abriu com um rangido. Fomos recebidos pela escuridão até acendermos as lanternas e entrarmos numa sala de estar congelada no tempo, com móveis antigos das décadas de 50 ou 60. Uma camada grossa de poeira cobrindo tudo e teias de aranha pendendo dos cantos. Minha luz subiu e parou num grande retrato acima da lareira. Na pintura havia uma família de 5 pessoas. Uma mãe, um pai e 3 filhos. Havia algo nos olhos deles que fez minha pele se arrepiar,
porque quando eu olhei melhor, percebi que eles não pareciam pintados, pareciam conscientes. Devem ser os Dreadmore, eu disse. Joshua assentiu. Você lembra da história, né? Eu não lembrava, então pedi para ele contar de novo. E ele disse que a família tinha se mudado para lá décadas antes, depois de fazer um acordo bom demais para ser verdade. O corretor prometeu a casa por quase nada. Durante algumas semanas, tudo parecia normal, até que a filha mais nova, Rebecca, começou a falar sobre a porta vermelha. No andar de cima, no fim de um longo corredor, havia uma única porta pintada de vermelho. Ninguém conseguia abri-la. O corretor dizia que era apenas um depósito, mas sussurros vinham de trás dela, junto com sons altos de arranhões. Logo, a família começou a ver coisas e ouvir vozes. Com o tempo, a paranoia tomou conta. Então, numa certa noite, eles deixaram tudo para trás e desapareceram. Joshua terminou a história exatamente quando algo se arrastou acima de nós, e nós congelamos. Lentamente fomos em direção à escada, cada passo rangia sob o nosso peso. Quando chegamos ao topo, viramos para a esquerda e lá estava ela. A maldita porta vermelha. O Nick e a mãe dele devem estar atrás dessa porta, Damon sussurrou. Nenhum de nós respondeu. Apenas seguimos lentamente pelo corredor e cada passo trazia uma sensação crescente de desgraça iminente. Mas então paramos de repente quando começamos a sentir cheiro de fumaça. Olhei por cima do corrimão e vi o andar de baixo inteiro em chamas. As labaredas subiam pelas paredes, rugindo para cima. O pânico tomou conta. Corremos de porta em porta, puxando maçanetas, gritando por ajuda, mas nenhuma se abria, e o fogo só ia subindo pelas escadas. Então, para nossa surpresa, a porta vermelha se abriu com um rangido. E nós não hesitamos. Joshua correu para dentro, Damon foi logo atrás, e eu estava quase entrando também, quando a porta bateu com tanta força na minha cara que meus ouvidos chegaram a zunir. Quando o zumbido passou, eu me virei, e o fogo tinha desaparecido. A casa estava mergulhada em silêncio. Corri até o corrimão. O andar de baixo estava intacto, sem fogo, sem fumaça, sem calor, só escuridão. Joshua e Damon tinham sumido. Corri até a porta vermelha e puxei a maçaneta. Soquei a porta até minha mão inchar, até minha garganta ficar em carne viva de tanto gritar. No fim, tudo o que consegui fazer foi sentar ali e chorar. Depois que contei tudo, a polícia vasculhou a casa Dreadmore de cima a baixo. Eles disseram que nunca encontraram nenhuma porta vermelha. Passaram horas me interrogando e revendo os mesmos detalhes repetidas vezes, tentando entender uma coisa que eu não conseguia explicar. E eu também não podia provar. Meses se passaram. A vida continuou seguindo em frente, mesmo que eu sentisse que tinha ficado preso naquele momento. Às vezes, tarde da noite, eu sinto vontade de montar meu telescópio e apontá-lo para aquela casa. Eu digo a mim mesmo que é uma péssima ideia, que minha imaginação está procurando padrões onde não existe nada. Mas toda vez que eu olho, eu juro que vejo a mesma coisa. Duas figuras pequenas paradas na janela do lado esquerdo da casa, me observando. Então, se você tirar qualquer coisa dessa história, faça o que fizer, nunca entre em um lugar onde você não deveria estar.